do Nacional. Wilson, seja muito bem-vindo conosco. Obrigado pela participação. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço aí o espaço, né? Com muito orgulho, somos as primeiras torcida a ser convidada e estamos aqui presentes para falar da movimentação, né? Não só da torcida na raça, como de todas as torcidas do Nacional, em apoio a essa nova fase do Nacional. Nós que estamos assim, numa fase muito desacreditada, a gente ia para o estádio por ser nacionalino, mas agora não. Estamos revigorados, estamos nos organizando e a gente vai usar esse espaço para passar. Os trabalhos estão sendo feitos na torcida na raça e principalmente a chamar o torcedor nacionalino que volte e apoie, começando por hoje, lá no CT, às 16 horas, onde vocês terão a chance de ver parte do plantel já treinando. É hoje, às 16 horas, no CT. Mobilização de torcidas pela hoje, então, Wilson? Sim, a movimentação muito grande. Para você ter uma ideia, nós temos, para unir as torcidas e para ter uma coordenação, a gente tem uma associação chamada de ATOM, Associação das Torcidas Organizadas do Nacional, que é a presidente Amari, né? Então, sentou, chamou as torcidas, vamos à luta, vamos à guerra, vamos nos motivar, vamos receber bem nossos jogadores. Então, hoje, todas as torcidas organizadas estarão presentes no CT para recepcionar os atletas, né? E dizer a eles que a gente conta com eles nessa recuperação do Nacional. Muito bem. Hoje, então, tem essa apresentação de atletas, né? 16 horas. A apresentação dos atletas do Nacional e as torcidas estarão presentes. Zezinho Bastos, Bruno Araújo. Bom, olha só, eu convidei também uma torcida feminina do Manaus, né? Mas elas todas estavam trabalhando, não puderam fazer, porque hoje tem a apresentação também do Manaus no Hotel da Vinci a partir das 19 horas. Então, seria interessante. Mas você, torcedores das equipes, pode ficar seguro que eu vou os convidá-los, todos eles, para estar presente aqui e falar da expectativa, assim como o Wilson está falando do Nacional. Mas, Wilson, o Nacional sempre trouxe um medalhão, né? Sempre 1, 2, mas aquilo que vocês sempre exigem. O brocador seria o ideal nesse momento? Zezinho, a diretoria, quando anunciou o brocador, Hernandes Brocador, né, teve assim uma surpresa muito grande, né, com a reação da torcida, que há muito tempo a gente não tem assim, um nome de referência, né? Nós estávamos acostumados aí com alguns nomes que eu não quero nem citar, nem lembrar que passaram pelo Nacional, e de repente a diretoria anuncia um jogador como esse, muito conhecido, inclusive o Ângelo, né, que é o nosso executivo de futebol, passou mensagem para mim, então olha aí, como só foi trazer o brocador, o Nacional está se tornando notícias a nível nacional. Olha, que legal, né? Então isso é muito legal, a torcida está muito esperançosa, a torcida está muito confiante, e acreditamos que foi sim uma pedrada certeira, tá? E confiamos que ele chega aqui não para fazer turismo, ele virá comprometido, porque você imagina, o Nacional só tem calendário de 4 meses, né? Então o jogador para vir para Manaus, ele tem que ter realmente um compromisso do planejamento que o Nacional apresentou para ele para valer a pena, né? Então acredito sim, Zazinho, que o Nacional acertou em trazer esse atleta. Perfeito. Wilson, o Nacional tem um novo presidente, eleito recentemente, uma nova executiva de futebol, que você já citou, o Ângelo Márcio, uma comissão técnica que estava empregada no Manaus antes de ir até o Nacional. Como é que é a expectativa dos torcedores do Nacional para esta temporada? Porque o Nacional vocês, né, vem percebendo que as outras equipes têm tomado esse espaço que no passado era do Nacional, ou seja, o espaço de protagonismo no futebol amazonense foi do Nacional durante muitos anos. Hoje, a gente pode afirmar que o Nacional não está nesse espaço por conta do momento em que vive, não por conta do seu passado. Como é que a torcida vê hoje a possibilidade da temporada 2025? Como é que vocês observam essa nova gestão iniciada pelo presidente Saulo Viana, que ontem, inclusive, divulgou nas redes sociais do Nacional um vídeo no CT do clube, da reforma do CT, o CT passando por ajustes para dar condição de trabalho aos jogadores. Como vocês, torcedores, estão enxergando essa nova gestão no Nacional Futebol Clube? Bom, veja só, se a gente voltar aí há uns 10 anos, a gente não está menosprezando os presidentes que passaram pelo Nacional, tá? Mas foram presidentes que mais estiveram para preencher vaga. Tipo assim, não tem ninguém, vai tu mesmo. Digo isso porque eu sou membro do Conselho Fiscal, sou sócio benemérito, então eu sou muito atuante dentro da diretoria do clube, todas as diretorias que passo, e a gente estava assim, muito preocupado em quem iria substituir o Ferraz, ou até se ele queria continuar. Ferraz foi o presidente dessa última gestão.
Então a preocupação é muito grande, mas nós temos um grande torcedor nacionalino inquieto com a situação do Nacional. A gente chama de presidente de honra, que é o senador Omar Aziz. E esse ano, vendo a situação do Nacional, vendo também a subida dos adversários, se incomodou e disse que ia indicar um presidente, como assim fez. Indicou o presidente, Saulo Viana, que é conhecido dele, político lá em Brasília. Esse ficou feliz da vida pelo convite, né? E, para nossa surpresa, ele mostrou assim planejamento. Como que aconteceu? Nós do Conselho adiantamos, né, a posse do presidente, porque toda posse ela acontece dia 13 de janeiro, no aniversário do clube. Então nós convidamos o Saulo e sua equipe para entrarem na administração, para que nós do Conselho pudéssemos passar a ele a verdadeira situação do clube. Dívidas, processo trabalhista e outras coisas. E como que funciona, o que a gente precisa fazer para tirar nós dessa situação. Então ele teve 15 dias vendo essa situação, recebendo os relatórios e disse, quero, aceito, e para nossa alegria. Deixa eu te perguntar, como é que sobrevive a Na Raça? Bom, falando de torcida, a torcida Na Raça, ela sobrevive de venda de camisas, souvenir e colaboração de seus membros, né? Então a Na Raça, ela se considera uma das torcidas mais atuantes do Nacional, mais completa. Nós temos comando feminino, infantil, nós temos aquele mascote que entra com os jogadores e também tenho orgulho de ser a primeira torcida no Amazonas a ser dirigido pelo lado feminino, para você ter uma ideia, né? Então a Na Raça em 2021 inovou, colocando uma mulher à frente da torcida, que foi a nossa ex-presidente Loss, e trouxe a torcida até agora, dia 13 de setembro de 2024, quando passou o comando para Socorro Medeiros, que hoje é presidente, e ela já chegou assim, com força total, já mandou fazer camisa para 2025, inclusive a gente está aqui com camisa para ser sorteada, né? Um presente aí da torcida Na Raça para o programa. Obrigado. Sortear para os seus ouvintes, né? E a presidente também já mandou fazer novo mascote. Pra vocês terem uma ideia, a gente vai aposentar o Bob, né? Que é aquele Bob Marley que entra lá, faz aquela festa. Já tem 15 anos de uso, de apresentação, e está sendo feita lá em Parintins. Temos uma nota triste, que quem estava fazendo para nós era o Juarez Lima, que infelizmente veio a falecer, né? Inclusive, a gente está se preparando para ir até Parintins, porque o corpo dele chega quarta-feira. Ele morreu fora do Brasil, né? E aí tivemos que achar um novo artista lá em Parintins. E assim conseguimos dar início, né? Demos a entrada e está sendo feito um novo mascote. Isso prova aquilo que eu falei, como nós estamos motivados. A torcida nacionalina está confiante nesse trabalho que o Saulo Viana vai fazer à frente do Nacional. Ô Wilson, eu queria saber agora como é que está a mobilização para preencher a arquibancada, meu amigo, porque durante muito tempo a gente tem falado sobre o futebol amazonense tentar se reestruturar, tentar ressurgir. A gente viu aí equipes como o Manaus, o Amazonas, o Manauara fazendo boa campanha também em competição nacional, no caso a Série D do Campeonato Brasileiro, mas ao mesmo tempo que a gente vê esse tipo de situação acontecendo, a gente também questiona muito a questão do torcedor nas arquibancadas. O Amazonas conseguiu levar a torcida para as arquibancadas porque nós temos um atrativo que é a Série B do Campeonato Brasileiro. E acabou que a torcida de outros clubes também abraçou o Amazonas nessa Série B, representando lá o futebol amazonense numa competição nacional. Mas outros representantes que disputaram, por exemplo, competições nacionais, não conseguiram essa mesma simpatia, até pela, digamos assim, a divisão ser menor, que era a Série D do Brasileirão, por exemplo. O Manauara fez a melhor campanha na primeira fase da Série D e não conseguia levar o Manauara esse número de torcedores para os estádios. E a gente questionava, né? Poxa, como é que não leva? E é claro que a gente entende que são clubes novos, que estão construindo sua história, construindo suas torcidas e tudo mais. Diferentemente de Nacional, de São Raimundo, que já tem uma torcida estabelecida. O que a torcida do Nacional, a organizada do Nacional Na Raça e as outras organizadas estão planejando para preencher a arquibancada, para levar esse apoio para as arquibancadas? Como é que estão as mobilizações? E eu lhe pergunto, teremos arquibancada cheia nesse ano para acompanhar o Nacional? Eu vou começar a responder da mesma forma que eu respondi várias vezes para os ex-presidentes do Nacional e para os executivos. Até ano passado, né, a gente era cobrado pelo Executivo Gaúcho, quando ele teria um jogo importante. Wilson, eu coloco 4 mil, o Nacional vai colocar 4 mil. Não vai. O Nacional não coloca 4 mil. Mas como não vai? A torcida é tão grande. Você tem que ver que há 20 anos o Nacional está só perdendo torcedores, sabe? A gente, quando quer ir, o time
não corresponde, então você não espere mais que 500 torcedores, e essa é a média de torcida. Porque os torcedores nacionalinos, eles ficaram muito exigentes. Rapaz, eu não vou, eu só vou se o Nacional for um bom time. Então a gente agora, com 4 meses de antecedência para o campeonato, a gente já estava motivado. Agora, depois que o Saulo vem anunciando nas redes sociais o trabalho que está sendo feito, o pensamento, ele disse bem claro, 2025 eu vou cuidar do futebol, porque é pelo futebol que a gente vai conseguir levantar o Nacional. Acabou o campeonato em abril de 2025. Aí sim, a minha diretoria vai cuidar do social, vai cuidar do jurídico, vai cuidar do administrativo. Mas, por enquanto, é o futebol. Então, a torcida do Nacional, a gente tem ouvido, sabe, as manifestações. Pô, Wilson, vem mesmo, vem forte. Acho mesmo, que isso mobilizou a torcida? Mobilizou, você vai ver na estreia, dia 23 de janeiro, na Arena da Amazônia, Manaus, que é o campeão atual, contra o Nacional Futebol Clube. Às 20 Digo pra horas, você, né? Às 20 horas. às 20 horas. Torcida do Manaus, vocês são campeões atualmente. Levem torcedor, porque senão vocês vão passar vergonha em termos de arquibancada, onde a nossa vai ser muito maior do que a torcida de vocês. Está feito o desafio. Ah, aí sim, isso é legal. Essa é a coisa bacana do futebol, é um desafio saudável, né? Quem canta mais alto, sabe? Aquela coisa bacana, né, Wilson? Nada de conflito, de briga. Futebol é festa, né? E a disputa tem que ser no grito ali. Quem canta mais alto incentiva o seu time de maneira mais eficiente. Wilson, eu tô olhando aqui, a minha voz tá ruim, eu vi o Rafa, eu tô ruim, ainda bem que a gente tá de jogou folga, quase nada, das não. narrações, viu? Porque a minha Jogou voz quase tá nada ontem, ruim. 5 minutos, não foi? Porque o professor aqui ficou, não sei por que o professor me tirou do jogo ontem, eu tava bem no jogo, enfim. Bem mal. Eu tava vendo aqui, Wilson, que o Nacional, eu digo sempre aos ouvintes aqui da rádio, do Sol da Bola pra você, que pra mim a minha fonte de notícia são as redes sociais oficiais dos clubes e as pessoas que representam os clubes, né? E aqui no perfil oficial do Nacional, isso é uma crítica que eu faço a alguns clubes, é não divulgar os seus atletas contratados para o torcedor previamente. Eu não acho muito legal fazer aquela... Eu acho legal fazer a apresentação, mas não deixar para só naquele momento mostrar para o torcedor quem são os seus atletas, né? E outra coisa que eu senti falta, aí já do lado do torcedor, é um programa de sócio-torcedor. Né? Vocês conversam com a diretoria, né? Agora com essa diretoria nova, tem essa possibilidade? A gente vê o São Raimundo agora implementando o seu sócio-torcedor, o Manaus tem o sócio-torcedor, o Amazonas tem o sócio-torcedor, né? E o Nacional? Eu não vejo um programa de sócio-torcedor. Vocês conversam sobre isso? O que essa nova diretoria, com a conversa da Narraça e as demais torcidas organizadas, pô, e aí, vamos fazer um sócio-torcedor? Porque é assim que motiva, faz o torcedor, de fato, investir no seu clube de coração. É verdade. De antemão, quero dizer que de tanto ouvir aqui no estúdio os atletas que jogaram aqui, Ângelo, por favor, não olhe para esses atletas aqui para contratar para o Nacional, porque realmente parece que o negócio foi feio. Mas vamos lá. Eu há pouco falei, e eu não vou pedir desculpa, porque é a realidade, mas isso que você falou é o seguinte, o Nacional, nesses 10 anos, o Nacional tinha presidente para preencher buraco. Presidente que chegava e achava que o clube era só departamento de futebol. Quantos presidentes vieram aqui e deram entrevista? Não faça isso, o Nacional não é só o time. Então os caras só cuidavam do time. Terminou o campeonato, alguns iam embora. Agora não é essa diretoria, vai cuidar da entidade Nacional Futebol Clube, mas por parte, como ele falou, primeiro o futebol, que é como tem como se erguer, quer conseguir o calendário de 2026, terminou o campeonato em abril, aí ele vai se voltar para isso aí. Hoje no Nacional, você chega no Nacional, eu sou sócio. Eu digo porque é crítica realista. Aí o que a pessoa do administrativo pergunta do Nacional, se eu tenho algum documento que prove? Não dá, né, gente? Então o Nacional tem que começar do zero. Eu tenho uma imagem na internet que aquilo está atravessado na garganta há mais de 10 anos. É um túnel, um buraco e a área do Nacional lá embaixo. Eu posso mostrar aqui para vocês que estão no estúdio. Aquilo ali está doendo até hoje. Eu falei com o Saulo, nós precisamos aqui trazer essa área para cima. E é o que vai acontecer. Então o torcedor nacionalino, cada vez que eu posto nas redes sociais, eu falo, diretoria, os conselheiros, os sócios e os torcedores, todos juntos para levar o Nacional para onde ele nunca deveria ter saído. Porque quando a gente faz o contato nacional, falando como administrador do clube, como membro, contratar jogador, contratar técnico, a primeira coisa que eles falam, o Nacional é um gigante adormecido. E é verdade.
Nós temos que levantar o Nacional, nós temos que torcer pelo que o Rio Negro também se levante, o Farte, o São Raimundo. Sabe? Nós estamos fazendo a nossa parte, mas torcendo pela parte adversária que também se recupere. Então, o torcedor nacional fique tranquilo que haverá loja para o Nacional, inclusive em shopping, tá? Loja no CT, loja na sede, como também planos de sócio-torcedor. Wilson, diz uma coisa, tá uma dúvida muito grande, o doutor Luiz Cláudio está até ligando agora, me perguntando quem são os jogadores, é que saiu na notícia assim, o Nacional deu um bote, né, o Leão deu um bote lá no Gavião. No Gavião, né, no ninho do Gavião, trouxe os jogadores e a comissão técnica. Quem são esses jogadores que ninguém anuncia? E a torcida está perguntando, para quem são esses jogadores que eram do Manaus. E outra coisa, o Nacional hoje tem na sua piscina o doutor Luiz Cláudio fazendo um belo trabalho também, tá bom? Aquilo que eu falei, né? O Nacional precisa dos nacionalinos, da união dos nacionalinos, porque o Nacional é forte. Eu tenho falado que o Nacional ele tem torcedor do lixeiro, do peixeiro, sem menosprezar a função, ao senador da República. Então nós temos, gente, torcedor de todos os níveis e precisamos trazer esses nacionalinos. Nós temos empresários que se ofereceu, ano retrasado, me ligou, Wilson, qual é o telefone do pessoal do Amazonas que eu quero fornecer pão diariamente de graça? Agora, e os jogadores? É o Mauro da Bodega do Pão, gente, ele ajuda todos os clubes, nacionalina de outro clube, então traz pra gente. Bom, outra coisa que eu tenho que esclarecer, todo mundo falando assim, o Nacional vai apresentar os jogadores hoje, gente, a apresentação é aquilo que o Manaus vai fazer à noite, que o Nacional fazia. O jogador chega, já todo uniformizado, aí se anuncia a posição do atleta e o nome dele. O Nacional não vai fazer isso. Hoje, eles já vão entrar no vestiário, vestir seu uniforme de treino e vão treinar. Quando o presidente já tiver com a camisa oficial, com os patrocinadores oficial, aí sim é que vai ser feita a apresentação do plantel, e talvez seja antes, mas o mais certo é dia 13 de janeiro. Então quero... Dia do aniversário, né? Explicar ao torcedor nacional, não vai pensar que ele vai chegar lá hoje e vão colocar todos os jogadores e apresentar nome a nome. Não é assim não. Se você conhecer alguém, você vai identificar quem vai estar treinando. Muito bem, muito bem. Ó, tem mais alguma pergunta, Zé? O brocador pode se apresentar, pode começar o treino hoje ou não? Ou é nessa apresentação que ele vem? O brocador, com certeza, vai estar presente hoje, né? Brocador, a torcida pode ir, que vai ver o brocador, tirar foto com os atletas, enfim, fazer aquela festa. Bom, 1h em ponto, a gente vai ter que encerrar esse bloco aqui. Eu quero agradecer muito a presença do Wilson Machado, ele que é da torcida na raça do Nacional e trouxe pra gente aqui uma expectativa muito boa de torcedores preenchendo a arquibancada, porque o futebol, esse espetáculo que é o futebol, ele também começa na arquibancada. As vitórias começam na arquibancada, a gente viu isso ao longo dos anos, e esse ano a gente espera muito, viu, Wilson, ter essa torcida fazendo festa bonita, preenchendo a arquibancada, incentivando os times, para a gente ter um campeonato bacana, como a gente tem essa expectativa de ter, com os investimentos dos clubes e também com as torcidas se mobilizando. Te agradeço, meu amigo, queria que você mandasse uma mensagem agora e convocasse a torcida do Nacional para ir para a arquibancada fazer festa bonita. Bom, mais uma vez agradecendo o espaço e dizendo aqui para a mesa que a Na Raça dispõe de uma camisa para vocês fazerem o sorteio. Vamos fazer hoje. Tá? Quem for sorteado vai vão passar o meu número e a pessoa vai dizer o tamanho. Porque às vezes eu deixo a camisa G, quem é sorteado é uma baby look, é uma mulher. Então nós temos camisa de todos os tamanhos, então o torcedor que for sorteado vai entrar em contato comigo e eu vou levar na casa dele essa camisa. Bom, sobre a torcida eu tenho falado o seguinte, futebol é um espetáculo. Imagine você chegar, um artista num palco e não ter uma plateia. Isso desmotiva. Então fala isso para a torcida do Nacional. Então a torcida do Nacional está muito motivada, nós da Na Raça em especial, além de já ter feito a camisa de modelo 2025, já estocamos bobina, fumaça, renovamos as bandeiras, porque nós teremos muitos jogos no meio da semana, inclusive à tarde. Aí não dá tempo você sair do seu trabalho, vai comprar uma bobina, uma fumaça. Então, a gente já estocou, para você ver como a presidente Socorro Medeiros, a mulher mais organizada, né? Socorro chegou organizando, mas eu digo para você, a torcida nacionalina está empolgada e com empolgação, com motivação é outra coisa. Você vai ver um bom público no Nacional, não só na abertura, em todos os jogos do Nacional. Show de bola. Muito obrigado, Wilson. Obrigado pela participação conosco, pela entrevista. Muito sucesso. A gente espera ver uma grande festa nas arquibancadas. Agora 1h e 2 minutos.